volta com mais um episódio. E hoje estamos aqui, eu e meu amigo Cardoso, acompanhados de uma pessoa ilustre e que veio parar nessa gravação por acaso. Mas Cardoso, primeiro, tá tudo bem contigo, cara? Tudo bem. Você tá bem mesmo? Cara, eu estou olhando fixamente para a parede enquanto eu falo tudo bem. Pois é. Não, mas pelo menos eu estou com a chama do espírito olímpico acesa dentro de mim. Pô, meu, que susto. A chama... Não, mas também poderia ser a chama do amor e da paixão, pois estou completamente apaixonado pela atiradora sul-coreana. Se ela quiser me dar um tiro, o meu maior sonho... Que isso, meu? Essa frase é muito foda. Já abriu o podcast assim, é foda. Cara, sabe quem também tá apaixonado pela atiradora sul-coreana olímpica? Eu não sei falar o nome dela, mas quem está apaixonado pela Yeji Kim? Nosso ilustre amigo Ricardo Regis, que tá aqui pra gravar com a gente hoje. Ricardo, bem-vindo aqui mais uma vez ao Up, cara. Como você tá? Tá tudo bem contigo? Amigo, eu descobri que eu fui pego numa armadilha, né, mano? Como assim, Ricardo? O público não está entendendo o que está Pô, acontecendo. mano, tipo assim, são agora... Pode falar isso? Fica à vontade. O Zabuzeta vai ficar puto. Você pode falar o que você quiser, amigo. Agora são 11 da noite do dia 31/7. Eu acabei de chegar em casa, que eu saí pra comer um negocinho, cheguei em casa, e aí faz um tempo que meu amigo Cardoso, aparentemente devido ao hype da Evo, falou que está voltando a jogar Street Fighter e está jogando de Ryu. Ryu nada mais é do que meu main. Eu pensei, pô, se pá, eu dou umas dicas pro meu amigo. Ou então... Tô precisando. Pego um boneco secundário, dou uma brincada enquanto dou umas dicas pra ele. Vai ser legal, vai ser divertido. Aí meu amigo, cheguei agora, 11 da noite, me mandou uma mensagem. Amigo, está de bobeira? Bora, um Street. Aí eu imediatamente falei, bora. Entrei, sentei no computador. No que eu sentei no computador, eu entrei no Discord e ele falou... Na verdade, não é Street, não. A gente quer gravar um podcast, é porque você não me responde se eu não falar de Street. Aí tô eu aqui. Isso é verdade, Ricardo, isso é verdade. Tô eu aqui, toma aí, vamos gravar podcast, galera. O Ricardo só me responde 2 ocasiões. Uma é Street Fighter e a outra eu não posso comentar. Eu achei que você ia falar. Eu ia falar. Cara, isso aqui é um podcast surpresa e você caiu no podcast surpresa, Ricardo. Exatamente. Aqui é o arquivo confidencial. Porra, nem me ofereceram R$2, tá ligado? Foi só um podcast surpresa mesmo. Mas tá bom, tá bom. Street Fighter é um podcast surpresa. Irmão, mas agora tu tá me devendo uma FT10zinha de Street Fighter no mínimo. No mínimo. Não, tô devendo. Porra. Olha, eu quero aqui deixar uma mensagem de descontentamento para o universo e também para o meu amigo Marcelo Vinícius, que não está aqui presente hoje, pois ele deu um perdido na gente. Caraca, é muito vacilão esse moleque, impressionante. Eu não sei se tá tudo bem com ele nesse momento, porque ele ainda não me respondeu. Então talvez eu me sinta culpado por esse comentário que eu estou fazendo aqui agora, porque afinal de contas ele deu um perdido na gente, então a gente não sabe. Então a gente tá aqui falando com a informação que a gente tem, que no caso é nenhuma. Então fica aí o meu expresso descontentamento com a ausência de Marcelo Vinícius nesse programa. E também espero que esteja tudo bem com ele, porque pra ele ter sumido assim, né? Não sei, Cardoso. Sei lá. Só queria reclamar. Tá frio, né, galera? Tá frio. Ele Tá deve frio. tá, porra. Essa hora o Marcelo está dormindo tranquilão embaixo da coberta com a esposa dele, pô. Tá certo. Bom vacilão. Ele deve estar de chinelo e meia, esquentando Coca-Cola no micro-ondas e assistindo algum anime, provavelmente. Putz. Acho que é bem isso daí. Mas fica aí um salve pro Marcelo Vinícius Vacilão. Cardoso, do que a gente vai falar hoje? É, videogame, mas dessa vez não é um jogo, olha aí, pelo incrível que pareça. A gente vai falar dessa vez sobre jogos exclusivos, exclusividade, ainda faz sentido? Ainda precisamos? Jogos exclusivos e suas peripécias. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então tá bom. Ricardo, você estando preparado ou não para falar desse assunto? Provavelmente não, pois a gente pegou você de surpresa nesse programa aqui. Eu vou chamar... Cara, a gente mandou a pauta de 2 páginas e falou assim, ué, Ricardo, a gente vai gravar isso aqui, ó. Pode ser? Em minha defesa, eu mandei a pauta pro Ricardo e falei, cara, você tá confortável de falar sobre isso ou você prefere falar sobre qualquer assunto que você queira escolher? Ele falou, Não, amigo, vamos lá, vamos gravar. então tá bom. Amigo, é uma pauta polêmica, né? E eu, como gosto pouco de irritar os outros, achei uma boa escolha. Tu é twitteiro, né, amigo? Você acha polêmico, amigo? Ele é twitteiro. Com certeza eu vou irritar o ouvinte de vocês hoje. Isso aí não há dúvida. Boa. Olha, então fica aqui o recado que se algum ouvinte se sentir ofendido, ficar irritado, chateado, ele pode entrar em contato com o nosso site, que é lá no Twitter, você vai lá e procura lá, @RicardoNauts, e aí você reclama o quanto você quiser do nosso convidado aqui, do que ele falar, entendeu? Então fica à vontade aí. No caso, eu sou tipo aquele meme, aceito feedback, mas também não fico quieto. Entendi. O Ricardo
responder nos comentários, tá ligado? Lá do Spotify. Não é isso, pô, vocês são malucos. Então, meu amigo Zabuzeta, puxa aí uma música polêmica. O que é uma música polêmica? Uma música exclusiva. Pode ser aquele álbum do YouTube que foi dado de presente, entre várias aspas, para os usuários da Apple Music aí. Cara, eu odeio esse álbum. E assim, eu nunca ouvi, mas eu ganhei essa porra desse álbum. Você não ganhou, você foi obrigado a tê-lo, tá ligado? A música pro Drake lá é polêmica. Aí isso é uma música polêmica. A Meet the Grams ou a Not Like Us? Sei lá. They not like us, they not like us. Acho que essa aí é uma música polêmica. Essa aí é uma música boa demais. Lança aí, Zabuzeta. Mas fala aí do álbum que você ganhou e ficou triste. Eu só fiquei puto desse álbum aí, porque a Apple não me perguntou se eu queria ganhar. E eu ganhei. E aí, toda vez que eu logo o meu login da Apple em qualquer lugar, abre a porra do iTunes com esse álbum tocando, cara. Porque ele é a única coisa que eu tenho na conta. Cara, o pior é que, tipo assim, é um presente de grego, né? Porque você ganhar um álbum que você não pediu já é ruim. Mas você ganhar um álbum do YouTube, aí é muito pior. Pô, cara, mas o YouTube já foi legal. Ah, já há 20 anos atrás. Pô. Então, se eles dessem um disco de 20 anos atrás, tava bom. Mas não. É, se fosse o All That We Can Leave Behind, esse disco é bom. Esse disco é maneiro. Mas esse disco é, sei lá, de 2004. É. O que tem Sunday Bloody Sunday também é legal, cara. Que é lá de 80 e pouco. Não, esse aí é de 1980 e pouco, pô. É. Pois é. Então tá, então toca aí uma música do YouTube, pronto. Zabuzeta, puxa um YouTube aí que a gente vai... Um YouTube de preferência... Irmão, se 1, 2, 3, 14 não for polêmico, eu não sei mais o que é. Então é isso, 1, 2, 3, 14, foda-se, bora. 1, 2, 3, 14. É muito foda. É uma merda, né, cara? Então vamos lá, vamos falar sobre jogos exclusivos, se jogo exclusivo ainda faz ou não faz sentido nos tempos de hoje. Cardoso, qual é o lance com jogos exclusivos? Por que a gente decidiu fazer esse programa aqui, cara? Cara, a gente decidiu fazer esse programa porque a gente já tá passando por uma fase aí de alguns anos, principalmente de 2020 pra cá, em que uma grande instituição clássica dos videogames, que é essa coisa da exclusividade, dos jogos exclusivos de cada console e tal, foram caindo por terra aí, vários jogos da Sony sendo lançados pro PC, o Xbox lançando jogos em tudo quanto é canto, menos no Switch. Não, se bem que no Switch já lançou também, né, alguns jogos. Já, saiu Ori, né? É, Ori, saiu aquele que eles fecharam no estúdio lá. O Grounded também. Grounded, e teve o... Ai, como é que é o nome daquele jogo desenhado, bonitinho? Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, exatamente. Gente, são 11 horas da noite, minha memória tá daquele jeito. Então a gente parou e falou, cara, a gente nunca debateu sobre isso nesses últimos 4 anos que esse podcast existe. Então, por que não a gente conversar sobre isso e entender por que o mercado tá mudando, o que tá rolando, o que isso impacta, quais vão ser os outros jogos que vão lançar para as outras plataformas e conversar, né, Dan? É, eu acho legal, acho que é um tema pertinente e que eventualmente as pessoas falam sobre isso. O Ricardo até falou na introdução que esse é um tema que é polêmico, ou pode ser polêmico, não sei. Mas eu quero começar com uma pergunta já pro nosso querido Ricardo Regis aí. Ricardo, você acha que é possível que os jogos exclusivos deixem de existir algum dia, cara? Cara, possível eu acho que é. Porque a minha sensação é que hoje a gente tem, ou se formando ou já formados, mercados meio diferentes, né? Tipo, em relação ao mercado de PC e o que ele quer, o PlayStation, o Xbox com Game Pass e o Switch. Especialmente pro Switch, a minha sensação é que não tem por que eles abrirem mão dos exclusivos deles. Talvez de um ou outro me venha à cabeça que faça sentido. Eu acho que não machucaria ninguém. Muito pelo contrário, se um Splatoon da vida saísse pra mais de uma plataforma, sabe? Especialmente esses jogos de multiplayer que tem a capacidade de aumentar essa comunidade, o que acaba sendo bom pra todo mundo, sabe? Pra quem tá jogando no Switch, pra quem tá jogando em outras plataformas também. Um Smash Bros, né? Aí que tá, Smash, tipo, seria incrível ter ele em outras plataformas, mas o que vem à minha cabeça quando eu penso especificamente de exclusivos da Nintendo é o tipo, precisa, porque vende muito, né? Pensa num Mario Kart, no próprio jogo de Mario. Splatoon eu não tenho noção, né? Acho que vende bem também, né? Vende pra caralho também. É, e aí eu acho que não faz sentido. Mas quando você para pra pensar, eu acho que o Switch é esse caso justamente porque o espaço em que a Nintendo se colocou no mercado e a maneira com que a Nintendo vem produzindo jogos ainda é uma maneira que não chegou nesse gasto exacerbado dos AAAs que a gente tem, tanto no PlayStation quanto no Xbox. Então, pô, isso é um passo que você já tá vendo tanto da Sony quanto do Xbox, né? Dando de colocar, ainda que talvez não todos, né? Mas alguns jogos específicos multiplataforma, justamente porque é tão exponencial
exponencial o custo de produzir um AAA que já não tá mais dando conta, né? Um console só. Por mais que venda muito, tipo, é difícil mensurar. Eu acho que a gente vai ver isso em um outro momento, porque essa parece ser uma estratégia nova, né? Mas é difícil mensurar o quanto isso, entre aspas, machuca uma plataforma. Ter um God of War no PC, ou ter um Hi-Fi Rush no PC e até mesmo no PlayStation, como é o caso do Xbox, que já tá dando esse segundo passo, né? O PlayStation ainda tá meio que colocando em uma plataforma só. A gente tem agora o do Horizon, que foi pro Switch também. Então, no final das contas, cara, eu digo que esse é um assunto polêmico, porque qualquer momento, eu não sei como é pra vocês aqui no Up, tá? Qualquer momento que a gente cita, fala de qualquer coisa exclusiva, infelizmente, cara, vai ter sempre uma galera, tipo o Cardoso é com a Apple. Tu não pode falar da Apple, que ele começa a falar um monte de besteira porque é fanboy chato pra caralho. De graça, mano? Tomou de graça. Porque eu não vou criticar só a sua audiência, não. Eu vou criticar o host também. Que isso, cara? Tá revoltado que eu chamei ele pra jogar Street e era um podcast, tá ligado? Ô, Cardoso, isso é o mínimo que você merece, Cardoso. São 11h10. Tudo bem. Eu fiz tudo pelo podcast, tá ligado? Vocês me chamaram pra gravar podcast e agora vocês vão ouvir essa palestra, entendeu? Então tem isso. Porque se tu fala que, exclusivo não faz sentido, eu não sei se é por aí, sabe? Tipo, exclusivo não fazer sentido. Me parece, e aqui eu tô falando baseado puramente na minha opinião, sem dados nenhum de mercado, como meu amigo Lucas faz lá no Nautilus. Me parece ainda ser uma estratégia bastante inteligente você ter um jogo exclusivo que venda console, etc, etc. Então, mas é muito doido, né, Ricardo? Porque, por exemplo, saiu os dados de venda da Microsoft agora, tipo, desse quarter, né, desse ano. E, mano, e a venda deles de console, se eu não me engano, caiu 47%, pô, de um quarter pro outro. E ao mesmo tempo, sei lá, quando você vai pra algumas notícias sobre os jogos que estão saindo da Microsoft na PlayStation Store, você vê que, tipo, todos os jogos da Microsoft estão na top lista de 20 jogos mais vendidos do PlayStation naquele momento. Sim. Acho que isso foi ali em abril e tal. Então, assim, não é de hoje que a Microsoft tá com essa coisa de atirar pra todo lado. E, de fato, isso, tipo, acaba tendo, querendo ou não, alguma interferência ali na venda de consoles, né? Ô, Cardoso, eu acho que a gente pode falar um pouco mais pra frente sobre a estratégia de cada uma empresa, de repente entrar um pouco mais... claramente, elas têm estratégias diferentes, de você abrir aqui e botar na mesa, assim, Microsoft, Sony e Nintendo, elas se cruzam em alguns objetivos, mas as estratégias, os caminhos que elas fazem são bem diferentes, pelo menos ao meu ver, assim. Sim. Né? Eu acho que o que o Ricardo tava falando sobre a Nintendo, a forma como ela se colocou, a estratégia que ela escolheu pro Switch e que, na verdade, é muito reflexo de todas as escolhas que ela vem fazendo desde lá da transição pro 3D, né? É interessante você pensar isso em um reflexo do mercado, porque a Nintendo, ela parece que se descola com o Switch. A gente sempre fala isso aqui, né? Não, ela vive o mundo dela, pô. Ela é a sua própria concorrente, porque ela tá cagando pros outros, sei que, não sei o que lá. Mas se você parar pra pensar, até a forma como ela lida com o mercado é diferente, não só como ela lida com a concorrência, né? E eu acho que isso, assim, isso é um reflexo de que, para as outras empresas, o mercado parece estar mudando e elas lidam de uma maneira diferente. Você acha isso, Ricardo? Que, tipo, o mercado mudou, o AAA hoje é feito de uma maneira diferente do que era há 10 anos, há 15 anos? Independente da Nintendo, assim, o PlayStation e a Microsoft estão rebolando por um mercado diferente, pra lidar com um mercado diferente do que era 10 anos atrás? Eu acho que com certeza, assim. Eu acho que esse espaço que a Nintendo ocupa é o sonho de qualquer uma das três empresas, assim. Eu acho que mudou porque tinha que mudar, né? Não é de hoje que existe essa conversa se AAAs vão conseguir se sustentar, se financiar, justamente por conta da maneira, né, exponencial que eles estavam sendo feitos. Então, pô, hoje, algumas das estratégias e parte do meu argumento do porquê eu fico tão frustrado da gente ter tido essa subida de preço aí de 60 para 70, justamente porque a gente tá, né, num mercado que tá meio que às margens do capitalismo, então aumentar $10 lá, que pra eles é pouca coisa, pra gente aumenta muito um jogo aqui. E pra mim foi curioso que as empresas tomaram essa decisão justamente porque mudou-se a forma como os jogos são produzidos e precificados, né? Então, tipo, você tem Season Pass, você tem acesso antecipado a jogos que vão sair, a Warner tem feito muito isso. Você tem uma penca de DLCs. Cara, esses dias eu tava dando uma olhada no Monster Hunter Rise no PC pra comprar e teve aquela polêmica do Dragon's Dogma, não sei se vocês lembram, de DLC, que dava pra comprar dinheiro e a galera ficou com raiva. Dava pra comprar o teleporte, né, também. E tipo, a Capcom faz isso há muito tempo. Cara, vai depois, quem puder ir, na página do Monster Hunter Rise ver quantos DLCs tem. E, tipo assim, é absurdo. Amigo, até o próprio Street Fighter, né? O próprio Street Fighter, assim. Por causa da Evo agora, que nem um cracudo jogar Street Fighter. E, mano, o Year Pass do segundo ano tava 200 conto. Sim. É ridículo, mano.
mano, eu comprei, né? Lógico, mas assim, foi 200 conto. Você vê uma mudança de pensamento em como esses jogos são desenvolvidos e precificados, justamente porque não era viável. Aí você argumentar, pô, mas tá $60 há muito tempo. Tá, mas a forma como esses jogos são precificados, a gente tem que lembrar, inclusive, não sei se vocês lembram disso, cara. Quando a Steam surgiu, havia esse argumento de que, como as empresas não precisavam produzir físico o jogo, você comprar um jogo digital era mais barato. Não sei se vocês lembram disso, mas era $40 comprar um jogo na Steam, não era 60. Uhum. Agora tudo aumentou, né? E tipo, sei lá, mais de 70% da galera hoje compra online. Vê se isso faz diferença pra eles. Não. Então esse é um argumento falso, né? Então, tipo, é óbvio que mudou. Agora, você vê, o Cardoso tava comentando disso do Xbox com essa estratégia de colocar vários jogos e tal. A minha sensação é que a principal coisa do Xbox, principal exclusivo do Xbox, hoje, é como eu sinto, e pô, eu falo isso com tranquilidade porque eu sempre comento que o Xbox hoje a minha plataforma favorita. Eu acho que o principal exclusivo do Xbox é o Game Pass, sabe? Sim. É o principal diferencial deles, né? E é por isso que eles estão indo cada vez mais numa estratégia, tipo, até de cloud, de coisas que não dependem exclusivamente do console, né? Cara, o que parece é que os jogos são um detalhe dentro da estratégia do Game Pass, né? O lance é o volume, o quanto o Game Pass te oferece, e os jogos que estão ali dentro vão rotacionar, vão entrar cada vez mais, vai entrar, vai sair, blá blá blá. Mas o lance é, o Game Pass continua sendo uma estratégia que dá dinheiro pra eles de alguma maneira, pra eles estarem mantendo assim a longo prazo, e pro consumidor é interessante você assinar, porque você vai ter sempre jogo, você vai ter sempre aqueles jogos que são fixos ali, né, que são os exclusivos, vai ter sempre jogo novo entrando, então você manter a assinatura... É o famoso Netflix, né? É, o Netflix dos jogos ali, né? Exato. É muito doido isso. E aí dentro dessa lógica, o quanto você realmente precisa de exclusivos, sabe? Eu não sei, o Game Pass é um negócio muito novo, né, cara? Então, tipo assim, e até como vai ser se essa for, de fato, a estratégia da Microsoft daqui pra frente, pros próximas décadas, aí a gente vai conseguir responder, sei lá, daqui 5, talvez 10 anos, porra, é viável continuar produzindo o jogo exatamente como a gente produzia, só que pro Game Pass, tipo, e Day One, eu acho que a resposta já tá vindo aos poucos. A gente tem visto esses aumentos, agora com a compra da Activision e tal. E até uma mudança no modelo de negócio, né? Com essa coisa da assinatura pro Day One específica. Sim. Acho que talvez até pra pegar a galera do Call of Duty, né? Tem muita mudança rolando. E já jogos como, por exemplo, Forza Horizon, você vê a estratégia de, pô, no Game Pass básico você recebe o jogo básico. Mas como é um jogo por serviço, basicamente, né? Então tem sempre conteúdo novo. Pra você ter os conteúdos novos, você tem que comprar o DLC. O próprio Flight Simulator. Eu voltei a jogar o Flight Simulator agora tem pouco tempo. Vou até falar sobre isso no Up Indica. E, mano, tem várias coisas lá que você tem que comprar. E não é barato não, tá? É um aviãozinho aqui, outro ali, um planador aqui, um planador aqui. Quando você vê, você já gastou muita grana em modelo de avião, tá ligado? É, doideira. Eu acho que o Ricardo tava falando sobre o Game Pass ajudar a gente até a entender sobre como vão ser os AAAs e até um pouco essa coisa do exclusivo. Eu acho que antes do Game Pass ajudar, talvez, a gente ter uma resposta sobre isso, ele pode ajudar a gente a ter uma resposta sobre a Microsoft continuar fazendo o seu console ou não, né? Que é uma conversa que ventila em torno dessa estratégia deles investirem mais, parecerem estar investindo mais no próprio Game Pass do que em jogos exclusivos pro console deles, né? E tem o medo das pessoas do Xbox talvez não existir no futuro, o Xbox videogame. Console, né? É, o console, né? Será que o Game Pass um dia vai estar em outros videogames e a plataforma física da Microsoft vai deixar de ser um lance, sabe? Eu fico me perguntando isso às tomara vezes. Que sim, até porque, tipo assim, videogame desde sempre, o console, né, sempre foi uma questão de, tipo assim, os caras perdem uma grana com o console físico, mas ganham, né, o volume ali, ganham as pessoas comprando dentro da plataforma dele. Já é assim há algum tempo. Eles vendem mais barato justamente pra que as pessoas comprem e aí fiquem independentes da plataforma, eles ganham dinheiro com jogos e tal. E, mano, o Xbox não vendendo tanto quanto o PlayStation, até quando isso vai ser, tipo, lucro pra eles ter um console físico, sabe? Então, mas eu acho que esse não era o resultado que eles queriam, né? Tanto que eles subiram o preço do Series S com o argumento de que eles venderam mais baixo com uma estratégia inicial e que a subida de preço era uma coisa planejada, né? Então, acho
que a intenção deles não era, tipo, se preocupar mais com outros caminhos, sabe? Eles estão descobrindo, sabe? Eu acho que até eles estão descobrindo. E, tipo, em relação não só ao Game Pass, mas como os jogos vêm se transformando, né? Ou se financiando, digamos assim. Tem algumas coisas que eu acho interessantes, tipo, como a gente percebia, que diz muito sobre essa maturidade das próprias desenvolvedoras e das publishers ou editoras, de como daqui pra frente produzir esses jogos, sejam eles exclusivos ou não, do tipo, eu acho que um exemplo interessante que eu sinto é, pô, pensa nos 10 anos atrás, era um pouco impensável a gente pensar num grande lançamento sem vir junto com uma plataforma multiplayer junto. Então, pô, até Batman teve multiplayer, sabe? Tipo, Tomb Raider tinha multiplayer. Era uma tendência, né? O The Last of Us, né? O primeiro também. Você vê que hoje o entendimento é mais que não, cara. Vão ter pequenas comunidades ao redor de alguns jogos. É muito difícil você conseguir manter um jogo, especialmente lançar um jogo online com multiplayer. Então, meio que passou essa fase dos mini multiplayers, né? Que duram um mês e depois morre. Dura um mês e depois morre. Porque agora tem uma maturidade maior do que se deve fazer pra conseguir manter esses jogos vivos ou pra conseguir unir sua comunidade ao redor. E aí a gente vê coisas como a própria PlayStation entendendo isso melhor e tentando fazer jogos muito robustos de conteúdo puramente single player, né? E talvez um exemplo disso seja a própria Naughty Dog. E justamente porque ela abandonou o projeto multiplayer dela pra focar em jogos single player e tal. Onde eu quero chegar com isso é que eu vejo estratégias diferentes pra cada uma das grandes empresas, né? Então, tipo, não me parece que ter um exclusivo é algo maléfico, enquanto que no caso da Nintendo, eu vejo pouco sentido deles lançarem outras plataformas. No PlayStation, eu já vejo um pouco mais, porque produzir esses jogos com tanto conteúdo puramente single player é muito caro, com visuais de ponta e tal, é muito caro, demoram muitos anos, o tempo de desenvolvimento cada vez maior, hoje em dia a gente espera 5, 6, 7 anos para um novo jogo, então esses ciclos são muito grandes de produção. Aí até que ponto vale a pena colocar esses jogos só no PlayStation, sabe? E no caso do Game Pass até que ponto o Game Pass precisa ter esses exclusivos e ao invés de fazer do Game Pass em si o grande exclusivo em si, o grande lance que eles devem vender. E, pô, o Game Pass pode estar em TV com cloud, tá ligado? Como tá hoje em algumas. Então, eu acho que até o Xbox tá tentando entender o futuro deles, sabe? Ô, Ricardo, você falou uma coisa sobre o passado, que era uma tendência desses modos multiplayer dentro dos jogos como Uncharted, como Tomb Raider, o próprio The Last of Us que você citou, God of War passou por isso também, né, no Ascension. Eu acho que isso também era uma forma como, se a gente pegar o passado, olhando agora pra trás, como os personagens e os jogos exclusivos, eles representavam uma coisa diferente nessa época, né? Porque a Sony podia pegar um investimento que ela tava injetando ali no The Last of Us pra fazer um jogo exclusivamente multiplayer, com aquela mesma jogabilidade, encomendar, sei lá, com a Naughty Dog pra fazer um jogo só multiplayer. Mas era muito mais fundamental que a franquia Uncharted e a franquia God of War também tivesse um online, porque eles não queriam desvincular a estratégia de pisar no online, de pisar no multiplayer, de um personagem que, tipo, ajuda a vender console, que sozinho ele vende uma mídia, porque tem a cara do Kratos na capa, sabe? Eu acho que o exclusivo, o personagem e parte até da identidade da empresa era interpretado de uma maneira diferente lá atrás. É verdade. Por conta desses personagens poderosos e jogos poderosos que eram vinculados à empresa. A gente tem mascotes, a gente tem coisas que, tipo, se a gente for voltando cada vez mais, volta mais 10, volta mais 10, volta mais 10 anos, a gente vai vendo quanto os exclusivos do passado tinham um outro simbolismo pra indústria, sabe? Não sei se o Cardoso enxerga dessa forma também, né, Cardoso? Mas a gente até tá aqui na pauta uma coisa de falar um pouco do passado, mas eu acho que muita identidade das empresas hoje é visto de uma maneira diferente, né, cara? Não, foi aquilo que eu tava falando no começo, assim, por muito tempo os exclusivos e as coisas que aconteciam só na Nintendo, só, sei lá, na Sega, só no PlayStation e tal, tipo, era o que movia o console, né? Tipo, era o que fazia a galera comprar. Porque, assim, diferente da gente, que acaba tendo acesso a muita coisa, nem todo mundo pode ter todos os consoles, tá ligado? Pô, lógico que num cenário ideal, seria muito legal se todo mundo pudesse ter todos os consoles e tal. Mas a gente sabe que pra realidade do Brasil, cara, o cara mal consegue ter um, sabe? E eu acho que os exclusivos e quais são os jogos que saem naquela plataforma é o que define qual console o cara vai comprar. No fim, vira uma coisa meio de cara, se eu só posso ter um, ele tem que ter exatamente tudo que eu preciso. E aí eu fico me questionando, pô, cara, saindo tudo do Xbox pro PlayStation, será que o cara vai querer ter um PlayStation? Será que o cara vai querer ter um Xbox, sabe? Fica muito tênue essa linha, né, de qual que ele vai escolher. A galera fala um pouco
pouco, né? Tipo, por exemplo, a Nintendo, ela tem aquela vibe dos jogos meio família, dos jogos com gameplays muito divertidas ali e tal, e tipo, tem um perfil específico de jogo e um perfil de consumidor que gosta da Nintendo. De público mesmo, né? E aquilo ali ajuda a pessoa a se identificar com a Nintendo por causa daquilo, que é um pouco um reflexo também da identidade que a empresa criou no passado com esses personagens e com esses jogos. E a Nintendo também talvez seja uma das poucas que sabe trabalhar muito bem a nostalgia, né? Eles pegam um público muito novo, reciclando todas as suas franquias, porque a Nintendo faz isso o tempo inteiro, né? De ficar reciclando a mesma história, ficar reciclando a mesma franquia e tal. Mas ao mesmo tempo ela pega muita gente pela nostalgia da galera que cresceu ali nos anos 80, anos 90 com os consoles da Nintendo, né? Eu queria perguntar pro Ricardo uma coisa que eu tenho a impressão de que lá atrás, né, esses jogos exclusivos nas bibliotecas ajudaram um pouco a definir um pouco o que são essas empresas, o que são os videogames, o que é um PlayStation. Tipo, a resposta passa um pouco por um videogame que tem esses jogos aqui, esse tipo de jogo aqui. Você imagina, Ricardo, que num cenário em que, tipo, não existe mais a exclusividade, por exemplo, trabalhando num campo hipotético aqui, essa definição de identidade dos consoles se perde um pouco? Cara, é porque, tipo assim, eu posso estar errado, assim, mas eu acho que a questão não tá girando mais ao redor da identidade desses personagens vinculados à marca ou não. Eu acho que uma empresa do tamanho da Sony ou do Microsoft, eu acho que eles conseguem entender isso, que isso é poderoso e importante. Me parece que a questão, especialmente no momento que a indústria de videogames está passando agora, com tanto layoff, com tanta gente sendo despedida, né, em bom português aqui, com equipes diminuindo. Colapso, né? Exato, a indústria de videogames está passando por esse colapso, tanto por conta do pós-Covid, em que houve muito investimento, mas também por conta de como esses jogos são justamente produzidos, que era o que a gente começou conversando aqui. Então, a minha sensação é que a conversa já não é mais essa, que ela não importa, porque se esses jogos não tiverem outras plataformas, eles não vão mais ser produzidos. Então, tipo assim, não é uma questão de colocar esses jogos só na nossa plataforma, é uma questão de, cara, pra gente continuar produzindo esses jogos, pra esses ícones continuarem sendo importantes, a gente precisa de outras maneiras com que esses jogos possam ser financiados. E me parece que vem daí o interesse de colocar esses jogos em outras plataformas, né? O que faz um sentido bastante lógico, assim, porque eu fico pensando na minha cabeça, né, cara? E aqui, de novo, eu posso estar errado, tá? Porra, cara, vamos parar pra pensar por um instante aqui, ô Dan. Vê se eu tô viajando. Mano, o que será que vende mais? Colocar um Mario Kart só no Switch, e aí você vende um monte de Switch e vende um monte de cópia do Mario Kart. Mas e se o Mario Kart tivesse em todas as plataformas, o quanto isso não daria de dinheiro pra Nintendo, cara? É porque, tipo assim, eu imagino um fenômeno, tipo assim, uma parada absurda de anos, que vai durar anos e anos e anos e anos. Então vira aquela questão, é sobre você conseguir calcificar a sua marca na cabeça de quem tá do outro lado jogando com o controle na mão, ou é sobre ganhar dinheiro? Eu já não sei mais, eu não tenho certeza disso que eu tô falando, tá ligado? Eu acho que no caso da Nintendo, o Mario Kart, não só o Mario Kart, os personagens ali, as franquias que a Nintendo sustenta até hoje, que tem como parte da bandeira deles, assim, é uma coisa meio cultural. Tipo, eles querem que você tenha o Nintendo Switch. Eles querem que o Nintendo Switch faça parte da sua vida, e parte do que é o Nintendo Switch, do que vai vir a ser o Nintendo Switch 2, 3, 4, 5, sei lá qual vai ser os próximos consoles da Nintendo. Super Nintendo Switch. Eles passam pelo Mario Kart. Então, a partir do momento que você tira o Mario Kart do Nintendo Switch e você joga ele em outro lugar, o Nintendo Switch deixa de ser um objeto de desejo. Justo. Sabe? Por que isso é importante pra Nintendo? É importante pra Nintendo que você tenha o Switch ou é importante pra Nintendo fazer dinheiro? É porque eu tô usando a Nintendo só pra usar de comparação, eu não tô falando que a Nintendo vai e deva fazer isso, nada disso. Tanto que eu falei no início do podcast que eu acho que a Nintendo tá num lugar legal. Eu tô querendo usar isso de exemplo porque eu acho que é o que o PlayStation e o Xbox estão se perguntando agora nesse momento, especialmente o Xbox, sabe? Porque a gente pega casos, de novo, tudo isso que a gente tá debatendo me parece bem recente, mas a gente pega casos como o recente, que eu acho que acaba sendo um bom exemplo aqui porque a gente tá discutindo, como o Helldivers. Cara, a maneira com que o Helldivers vendeu, massificou e viralizou foi absurda. Verdade. Quer dizer, se um Helldivers que lança Em 2 plataformas só, né? imagina um Mario, entendeu? Tipo, o que aconteceria, o quanto isso não venderia, sabe? E é isso que eu acho que tá passando pela minha cabeça, parando pra pensar o que está passando na cabeça do outro lado, de quem toma decisão lá no Xbox e na Sony, sabe? Eu acho que no caso da Nintendo, o compromisso deles é com
a marca Nintendo e o dinheiro que eles conseguem é a consequência da forma como eles tratam a marca Nintendo. Você citou a Apple no início do episódio, né? A Apple, ela tem um sistema operacional próprio, ela tem aplicativos, softwares próprios que não rodam no Windows, né? Tipo o Final Cut, por exemplo. Ele é um programa exclusivo da Apple ali e tal. E eu acho que, tipo, imagina se a Apple decidisse que o sistema operacional, o iOS, agora rodasse em qualquer celular, sabe? Você compraria um celular Samsung com o sistema operacional da Apple, sabe? Tipo, você consegue ver isso acontecendo, assim? Então, eu só acho que o problema com esse exemplo é que me parece que, no caso, para desenvolver esses aplicativos, a coisa não tá ficando feia e colapsando como está colapsando com videogames, entendeu? Justo. Tipo, produzir um novo God of War tá se criando um grande ponto de interrogação, talvez não hoje, porque essa é uma conversa muito antiga. E eu acho que agora tá finalmente batendo na bunda, porque quando você observa o que era um AAA, pô, para pra pensar o que era um AAA na época do PS2, do PS1, e o quanto mudou de lá pra cá, do tipo, em valores de produção mesmo que eu tô falando. Tempo de produção, né? Era tudo diferente. O prazo, os deadlines das equipes eram outros. Então, eu acho que o valor agregado a uma marca de se ter um jogo exclusivo, eu acho que é inegável. Por isso que eu comentei que o problema real, na minha cabeça, e que eu posso estar errado aqui, talvez não seja a forma correta de discutir esse tema, se vale a pena ou não ter exclusivo, mas se a gente pode ou não ter esses exclusivos, sabe? Ô Cardoso, você acha que a resposta do exclusivo temporário, que eu acho que é o que a Sony faz hoje, né? Tipo, os jogos são dela, ela que produz, ela que injeta dinheiro ali pra eles serem desenvolvidos pelos estúdios, mas eventualmente eles acabam saindo ali no PC também, né? Ainda não aconteceu da gente ver um jogo da Sony saindo no Xbox, não sei se isso vai acontecer, talvez um dia. É porque na real, tipo assim, essa estratégia dos jogos single player pra PC foi meio que eles zerando o backlog de exclusivos que eles já tinham, né? E aí foram só portados pro PC. Mas a gente não viu nenhuma, sei lá, coisa que lançou ao mesmo tempo que fosse uma experiência single player, né? Porque é temporário, essa coisa que eu tava falando, da exclusividade temporária. Você acha que isso é, de certa forma, um ensaio do futuro ou é só, tipo, uma estratégia pra ganhar mais dinheiro? Não sei. Cara, eu sinto que é uma estratégia pra atingir outros públicos, principalmente o público do PC que era muito carente desses jogos, pra galera que não só tinha um PC e não jogou esses jogos. Mas ao mesmo tempo eu não sei se é uma estratégia muito inteligente, porque ela perde muito do hype do lançamento do jogo, né? Porque se você olhar a estratégia de marketing do lançamento desses jogos pra outras plataformas, é meio morto, sabe? É meio tipo, tamo lançando aqui pra quem quiser também jogar aqui, tá ligado? Mas a estratégia de marketing pro lançamento, os eventos e tal, não sei o que, pô, é muito diferente, né? Então, eu não sei. Eu acho que você perde muito do momentum ali do lançamento, sabe? Mas eu acho que financeiramente a resposta é positiva, né? Porque quando eles lançam um Horizon da vida no PC, eles têm um retorno financeiro, fica lá no topo das listas de compras da Steam. Não é uma coisa, tipo, não vende, mas também, tipo, perde o momento. Por exemplo, eu que prefiro jogar no PC do que jogar no console. Eu acabo tendo que jogar o jogo da Sony no console por causa do lançamento. Porque eu quero jogar no lançamento, não quero jogar, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois, sabe? Entendi. Faz sentido. É meio que a FOMO, sabe? Não sei se eles fazem isso pra vender console, mas eu sinto que talvez se eles lançassem junto, fosse uma estratégia mais legal. Assim, no passado, a gente já tem a resposta pra essa pergunta que eu vou fazer. Mas pensando hoje e até no futuro, o exclusivo vende console hoje? Você acha, Ricardo, que, tipo, o cara vai comprar um PlayStation por causa do God of War? Essa era uma verdade absoluta. Se você olhar, sei lá, no início ali de 2010, 2011, o cara, ele ia escolher ou o PS3 ou o Xbox 360 justamente por causa dessa divisão de jogos. Assim, isso eu jogo aqui e isso eu jogo ali. Você acha que hoje esse ainda é um valor que a gente vê pro consumidor? Acho que sim. Acho que tem consumidores e consumidores, né? Eu tô parando pra pensar aqui na galera que ouve esse podcast ou em mim mesmo. Eu comprei o PlayStation 5 na época do Final Fantasy XVI. Eu tava muito afim de jogar Final Fantasy XVI. Acabou que eu nem zerei. mas eu tava ali no hype e tal, tava animadão. Tudo que eu vi tinha achado muito legal. E eu peguei um PS5 por causa disso. Então, existe um tipo de público que, sem dúvida. Agora, a gente tem que levar em conta que existe também um público que talvez, porcentualmente, seja até maior do que o público mega engajado, que tá por dentro
dos lançamentos e tal, que é, sei lá, a minha nora, tá ligado? Que quer comprar um jogo pro meu sobrinho, sabe? Que, tipo, só quer sentar e jogar alguma coisa, não entende nada. E eu acho também que tem aquele cara, pô, que cresceu, tipo, sei lá, o coelho no Japão. Irmão, o coelho no Japão, se a Nintendo lançar um cocô bem embrulhado, o coelho vai estar comprando, a gente tem que concordar aqui, né? É, o coelho no Japão que você quer falar assim, não é uma outra pessoa que tá aqui gravando com a gente hoje. Que isso, cara? Não, porque ele tem esse apego à marca, o que é uma verdade pra qualquer marca, eu acho. Tanto pra Nintendo, quanto pra PlayStation, quanto até pro Xbox, tá ligado? Então, tipo, eu acho que existem públicos e públicos. Eu acho que é inegável que vende, sabe? Acho que essa continua sendo uma estratégia, né? Eu acho que uma pergunta é, tipo assim, até quando vai vender, tá ligado? Porque isso é um movimento que tá acontecendo agora, de uns 4 anos pra cá, e isso é muito recente na história dos videogames, né? Até então a gente tinha por garantido, tinha como certo de que certos jogos pertencem a certas empresas e só vão ser lançados nesses consoles. Hoje em dia a gente tem God of War pro PC, que era uma coisa impensável há 5 anos atrás. Então eu acho que vai ser um movimento que a gente vai ver, talvez, pra próxima geração, esse impacto, né? Cara, é muito louco olhando pra trás, assim. Eu tive o Xbox 360, na época eu tinha ficado um período da minha vida sem videogame. Eu acho que eu já até contei essa história aqui em outro programa, que eu peguei o meu Xbox 360 trocando numa guitarra quebrada minha. E aí eu peguei o videogame, tava muito tempo sem videogame, então tinha muita coisa pra jogar e tal. Nossa, eu amei o meu 360. Só que todos os meus amigos tinham PS3. Então eu não tinha como jogar com eles, né? Por exemplo, na época eu gostava de jogar Call of Duty. E aí eu pensei, cara, pra eu jogar com os meus amigos eu tenho que pegar um PS3. Então eu acabei vendendo o meu Xbox 360 pra pegar um PS3 porque eu não tinha condições de ter os dois, né? E aí eu me lembro do momento que eu vendi o meu 360 que eu falei assim, putz, se sair um Alan Wake 2 eu não vou poder jogar, né? Olha só, tipo, isso lá atrás, só agora saiu o Alan Wake 2. Tipo, muito tempo depois, assim, né? E saindo pra outras plataformas, inclusive, não mais exclusivo do 360. Mas esse pensamento, eu acho que ele tá meio que impregnado em mim, talvez por eu gostar muito da Nintendo, sabe? Mas eu ainda penso isso. Eu não consigo imaginar daqui a, vamos botar 10 anos, vai? Eu falando assim, tanto faz eu comprar um Xbox ou um PlayStation porque eu vou poder jogar o Homem-Aranha novo onde eu quiser, foda-se, sabe? Eu acho que eu não consigo ver essa realidade, assim, sabe? Eu não consigo imaginar isso. Ih, amigo, eu já vejo já, hein? Tu acha, cara? É porque tu não é usuário de PC, amigo, pra jogar. Porque no PC, mano, porra, agora tem tudo, mano. Tu pode jogar todos os jogos saindo do Xbox, tu pode jogar vários jogos da Sony que estão saindo, beleza. É com atraso? É com atraso, mas sai. Você consegue jogar depois de um tempo, tá ligado? Lógico, tipo assim, continuo tendo um PlayStation 5, não penso em desapegar dele e tal, mas já consigo ver isso chegando em algum momento, sabe? Não é pra mim uma realidade tão distante assim. Cara, eu cresci com PlayStation 1, PlayStation 2, né? Então, tipo, o fato de eu hoje ter um Xbox na minha casa, tipo, eu comprei um PlayStation 5 3 anos depois de ter um Xbox. Mas justamente porque, pra mim, eu acho que acaba sendo a realidade de muita gente, cara. Pô, mano, qual a forma mais barata de eu manter meu hobby, tá ligado? E, tipo, a forma mais barata era pagar um Game Pass com um Xbox, sabe? Então, tipo, vai sair um novo God of War. Legal, queria jogar, queria. Mas, cara, não dá. Então, tipo, a minha mentalidade acabou mudando muito. Tipo, pô, eu gosto muito do God of War, gosto muito das franquias do PlayStation, acho massa. Ainda mais com um jogo custando o que custa hoje. Pô, cara, eu não vou comprar um PlayStation. No final das contas, eu comprei o PlayStation só pra isso, porque a minha situação melhorou. É que não é só comprar o PlayStation, né? Comprar o PlayStation, comprar os jogos, exato. É muita coisa. Mas eu acho que essa acaba sendo a situação de muita gente também, do tipo, por mais que ele goste e tal, porque videogame é muito caro, né? Ainda mais aqui no Brasil. Exatamente. Como é que eu posso botar meu orçamento pra continuar meu hobby? Eu quero perguntar pra vocês dois, e eu também vou falar, mas entrando numa coisa até um pouco pessoal, assim, a forma como você enxerga isso. Você, Cardoso, você vê com bons olhos o fim dos exclusivos? Como você encara isso, assim? Pô, é uma pergunta difícil, né, Dan? Eu não sei, porque, tipo assim, é muito difícil quando a gente coloca a Nintendo no meio do pacote, porque a Nintendo, pra mim, ela nunca vai deixar de ter exclusivo. Sério, ela nunca vai, tipo, lançar um Mario pra PlayStation. Pra mim, eu não vejo essa possibilidade acontecendo nunca. Pode ser daqui a 80 anos ela vai continuar, tipo, vendendo dessa maneira, porque vende, mano. Porque vende pra caralho e pra ela, tipo, não faz sentido, entre várias aspas, macular a marca dela, tipo, vendendo em outras plataformas. Agora, PlayStation, Xbox e tal, eu não vejo essas marcas sobrevivendo por muito tempo, tendo o apego à exclusividade, tá ligado? Mas você acha isso, tipo, pra você é legal, foda-se, ou sei lá? Cara, eu sempre sou da torcida de, tipo, eu quero que todo mundo jogue tudo. Então, se o cara só puder ter um console e ainda assim ele ter acesso a tudo, pra mim tá valendo a pena. Eu acho que tem que ser assim, sacou? Por isso que eu sempre bato na tecla do PC aqui, que eu acho que o PC é de fato uma plataforma muito... que beleza, tem seu valor de entrada muito grande, pra você montar um PC porrada é uma grana, mas ao mesmo tempo você consegue ter
acesso a uma biblioteca muito grande e ter acesso, inclusive, a muitos jogos antigos, né? Então, sei lá, eu vejo com bons olhos, assim, eu acho muito legal o fato de, sei lá, o cara do PlayStation tá tendo a oportunidade de jogar um Sea of Thieves, que é um jogo incrível, e que até então só tinha pra plataforma da Xbox, por exemplo. Legal, e você, Ricardo? Cara, então, minha primeira plataforma é o PC, né? Eu acho que acaba acontecendo isso. Eu, por exemplo, quando eu vi os jogos do Xbox sendo anunciados para outras plataformas, enquanto ainda que eu adore o Xbox como marca, eu caguei horrores, assim, pra mim não fazia diferença nenhuma, mas muita gente na internet ficou nervoso com isso. Pô, por que eu não me apego muito a console, cara? Eu sinto que desde que eu tive meu PS3 e eu comprava tudo no PS3 e aí a gente teve a mudança ali de loja, né? Antes, no início do PS3, a gente tinha que ter ainda até hoje tem gente que tem, né? Uma conta americana. E mudou pra conta brasileira. Foi um rolo isso aí. As coisas vão mudando, aí depois fecha a loja do PS3, abre outra loja. Tipo assim, tudo que eu comprei no PS3, na época do PS3 e PS4, eu não tenho mais nada. Desde que eu percebi isso. Por isso o Game Pass, pra mim, o Xbox é uma plataforma que cabe justamente onde eu quero. Eu não sinto que nada que eu possuo nesses consoles é meu. Pra mim é esquisito. Por exemplo, eu comprei, usando a Nintendo como exemplo, eu nem sei se dá, mas eu lembro que eu comprei vários joguinhos, várias coisas no Wii. E, cara, eu não lembro nem se era uma conta que eu tinha. Tipo, eu comprei original. É então, digital? Era digital, mas, tipo, eu nunca vi mais isso. Cara, nem sei que conta era, não sei se pode. Então, tipo assim, pra mim, eu ficaria muito feliz se esses jogos chegassem ao PC e, pô, eu não tô nem falando, pra eu jogar. Tem uma coisa que me pega muito que é justamente garantir que esses jogos possam se tornar jogáveis daqui a 10, 20 anos, pô. A gente viu outro dia aí a loja do Xbox 360 fechando, né? E, cara, com isso, muito jogo morre. Porque, pô, na época do 360, o que tinha de jogo independente saindo ali puramente pro Xbox era muita coisa mesmo. E, cara, muita coisa morre, você nunca mais vai poder ter acesso a esses jogos, sabe? Sim. Então, tipo, até pela preservação desses jogos, olhando dessa ótica, né? Pô, eu ia ficar muito feliz, porque PC é minha plataforma principal justamente porque, sei lá, o Prince of Persia que eu comprei 10 anos atrás, hoje, por mais que eu tenha que baixar mod, se eu quiser muito, eu vou jogar ele na Steam. Pra mim isso faz toda a diferença. Mano, eu fico muito feliz que eu não consigo comprar, tipo, jogos, tipo, muito, muito, muito antigos. Tipo, eu tenho todos os Tomb Raiders, por exemplo, desde o primeiro. E é legal que você consegue jogar, mano. Até hoje eu consigo abrir ali e jogar, sacou? Isso é muito legal mesmo. Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram e sou muito alinhado com a coisa de, cara, todo mundo poder jogar tudo, assim, né? Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, eu acho que existe uma certa... Pensando em mercado, pensando nos avanços e tal, eu acho que existe um valor na competitividade quando existe o exclusivo. Tipo, o que a Microsoft está fazendo no canto dela é uma parada, o que a Sony tá fazendo no canto dela é outra parada, e os avanços que a Sony está alcançando no canto dela, de alguma maneira, podem influenciar a Microsoft a ter os seus próprios avanços com seus estúdios, e de alguma maneira isso alimenta uma coisa saudável, sabe? Pra indústria, assim. Talvez esse seja um pensamento meio retrógrado, assim, eu acho que no futuro isso não vai fazer muita diferença, e eu só tenho uma dificuldade de descartar isso da minha cabeça, sabe? Mas eu acho que existe um valor na concorrência, aquela coisa de você querer correr atrás do seu rival, e acabando o exclusivo, num cenário muito hipotético em que não existe mais a exclusividade, que tudo sai para todos os consoles e plataformas, será que essa concorrência não diminui? Será que essa intenção de alcançar o, entre aspas, adversário, né, o rival ali, não diminui, sabe? E isso não é de alguma maneira prejudicial? Amigo, sabe que eu não sei? Porque, tipo assim, vou dar um exemplo de coisa que acontece agora. Existem 1 milhão de serviços de streaming. Você consegue assinar todos eles? Não, porque não tem dinheiro pra assinar todos eles. Então, e tem uma outra questão, cara. Hoje, essas empresas, elas não estão... Eu vi alguma entrevista falando sobre isso, inclusive, que foi alguém da Xbox que falou. Hoje o Game Pass, ele não tá brigando com a Sony no sentido de, tipo assim, quem vende mais jogos, quem vende não sei o quê. É tipo assim, quem consegue ter mais do seu tempo. Hoje o tempo tá tão escasso que você tem que escolher com muito afinco ali o que você vai fazer. E não é porque a gente tem dificuldade de acessar as coisas, é porque a gente não tem tempo pra jogar tudo que a gente tem pra jogar. Então, tipo, tendo esse serviço, tendo essas coisas, eu acho que a briga vai muito mais pra um campo muito mais profundo do que um campo do mercado que tá morrendo, mano. Hoje o mercado de games, tipo, ele tá pela ajuda de aparelhos, né? Por mais que ele tenha ganhado muita grana ali na pandemia, hoje ele tá ali, caralho, se matando. Não, assim, mas isso tudo é verdade. Até foi o que eu falei, tipo, tudo que a gente falou até agora aqui no programa faz super sentido, assim, né? Mas eu tô falando de um ponto de vista especificamente do jogo pelo jogo, sabe? Da tecnologia, das mecânicas, das ideias,
ideias do quanto, tipo, a Nintendo ter feito jogos com movimento no Nintendo Wii impactaram a Sony a ponto dela criar os controles de movimento dela pra poder concorrer contra aquilo. Ah, mas que péssimo exemplo, caralho. Isso só o fez da mal Sony a todo foi uma mundo. merda, Pô, assim. foi. Tá bom, ok. Aí foi lá o Kinect, enfim, tá, foi um exemplo muito merda, foda-se. Você me quebrou aqui. Não, mas eu entendi. Eu só Você entendeu o que eu quis entendi dizer? que você só foi pro pior exemplo possível. Tá bom, foi uma merda esse exemplo. É que você tava falando do Wii, o Wii ficou na minha cabeça. Mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, tipo, do quanto a concorrência, ela também empurra a indústria pra frente do ponto de vista de inovação, de tecnologia, sabe? Mas você não acha que a concorrência vai continuar existindo? Então, esse é um ponto. Tipo, vai continuar. Até onde o fim da concorrência é bom pro ponto de vista dos jogos, olhando nesse espectro de, tipo, da tecnologia, das ideias, da inovação das paradas, sabe? Cara, eu acho que ele vai continuar existindo não por causa da concorrência, mas por causa do público, porque o público vai continuar buscando essas coisas. O público vai continuar buscando fotorrealismo, e aí a galera vai estar colocando essas coisas pra frente, sabe? Eu acho que vai ser muito mais uma busca de interesse e de tempo do que uma busca, tipo, pra bater a concorrência, sabe? Eu acho que acaba sendo uma grande ponto de interrogação. Eu não tenho tanta certeza de como seria, mas a gente precisa lembrar que empresas como, sei lá, Rockstar existem, que produzem jogos megalomaníacos. De 170 milhões de dólares, né? E que vendem um absurdo, são fenômenos culturais, né? Então, mas aí eu acho que a Rockstar, ela entra no mesmo rol da Nintendo, que é tipo assim, cara, independente do que ela faça, custando tanto ou custando Y, eles vão vender pra caralho. Porque eles já estão muito além do videogame, sacou? Tipo, a Nintendo, pra mim, ela tá muito além do videogame. Ela não é só um jogo. Sim, tem um pé cultural na coisa, né? Exato, tipo, exatamente. O GTA é a mesma coisa. Sim, o GTA, ele não é um jogo de videogame. É verdade. Ele carrega uma indústria inteira nas costas dele, pô. É que eu tenho a sensação de que um pouco do que alimenta o que é tendência e, por consequência, instiga as empresas a incentivar os seus estúdios a produzirem coisas que corram atrás dessas tendências que vão nascendo é um pouco da concorrência, sabe? Tipo assim, a Nintendo tem o Zelda dela, Breath of the Wild, que influencia um monte de coisa e blá blá blá. E aí, as outras empresas podem querer ter o seu próprio Breath of the Wild, aí, sabe? Então, mas isso vai continuar existindo. Será que vai? Claro que vai, pô, porque são os jogos, não são, tipo assim, não é onde ele sai, é o produto em si, tá ligado? Esse que é o ponto, eu acho. Não, eu consigo entender o que o Dan tá falando pelo seguinte, o que eu imagino aqui, tá? Posso estar errado. Mas o Zelda, quando ele é produzido e o dinheiro que é colocado pra produção de um Zelda, eles não estão pensando só no quanto o Zelda vai vender, eles estão pensando no quanto isso vai trazer de usuários que vão comprar outros jogos dentro da plataforma e que a Nintendo leva 30%, eles estão pensando no cara que vai comprar um Switch só pra jogar, eles estão pensando no cara que vai comprar o jogo base também, eles estão pensando no cara que vai comprar o DLC. Então, quando você junta tudo isso, é o que possibilita que esses jogos possam ter o investimento que eles têm, né? Na minha cabeça isso faz sentido, não sei se é isso que você tá querendo dizer, Dan, ou se isso faz algum sentido. É meio isso, é tipo, eu fico pensando num cenário em que existe essa ausência do exclusivo e por consequência da concorrência entre as marcas, e aí eu não tô falando dos estúdios apenas, eu tô falando das marcas, porque no fim, existe também esse movimento das marcas alimentarem esses estúdios, sabe? Tipo, aliás, é o que acontece muito hoje, né? Tipo, a Microsoft tá lá comprando uma porrada de estúdio, fazendo um monte de merda, mas tá lá comprando. A Sony também agora aí demitiu, sei lá, caralhada de gente da Band. 17% da força de trabalho da Band. É, mas eles foram lá e compraram e tal, porque eles tinham interesse em ter aquele estúdio com eles pra poder fazer, dentro do guarda-chuva deles, jogos daquele estilo do Destiny, né? Jogo por serviço, blá blá blá. Estão fazendo, né? Você pega o próprio Helldivers aí, que beleza, não é o mesmo estilo de jogo, mas é um jogo como serviço, assim como o Destiny é, né? Então, é o que eu fico me perguntando, e é o que me faz eu não ter certeza se eu acho legal o fim do exclusivo, é até onde isso impacta na concorrência e o quanto isso pode refletir nesses avanços, sabe? A única coisa esquisita no que você tá falando pra mim, Dan, faz algum sentido na minha cabeça você pensar isso da parte financeira. O que eu acho esquisito é como você tá misturando a coisa com a parte criativa. Então, tipo assim, o que eu quero dizer com essa parte financeira e a parte criativa como dois pedaços que dependem uma da outra é porque se essa competição, isso eu tô seguindo a lógica que eu tava citando, eu não sei se é isso que você quer dizer, tá? Daqui a pouco eu acho que você pode comentar. Mas se o que proporciona para que essa parte criativa seja criada, seja essa parte financeira, que como eu citei aqui, tá por trás, de que esses jogos são desenvolvidos porque da maneira como eles são distribuídos, ou seja, a venda do Zelda não tá só atrelada só à venda do produto físico, mas também ao Switch, das pessoas que vão passar a ter um Switch, passam a comprar, sei lá, outros jogos de outros desenvolvedores, e a Nintendo ganha
ganha 30% em cada venda e tal. E isso tudo é dinheiro. A questão é, e eu acho que volta um pouco pro que a gente tava comentando no início, né? Primeiro, é importante a gente lembrar que tem empresas que fazem isso. A gente tem a Rockstar, a gente tem a CD Projekt produzindo jogos do tamanho com ambição como o The Witcher 3. Eu vou citar aqui até Cyberpunk. Pra quem não jogou pós a expansão, tá perdendo um jogo incrível, um jogaço. Então, tipo, Sim. A questão é, e se não houvesse essa barreira da competição do console físico? Se um Mario Kart passasse a ser lançado pra toda e qualquer plataforma que existe, será que isso faria menos dinheiro do que... Entende? Tipo assim, eu entendo de onde você tá vindo, mas eu acho que a verdadeira questão acaba sendo se esses jogos, da maneira que eles são produzidos hoje, continuarem a lucrar tanto quanto eles lucram, com a lógica que a gente tem hoje, numa lógica de multiplataforma, por que não eles não seriam produzidos da mesma maneira que eles são produzidos hoje? Entende? Eu acho que é onde pra mim bate a coisa do financeiro com a criatividade. Eu não tenho certeza se mudar a lógica de como esses jogos são desenvolvidos vai mudar a parte criativa desses jogos. Eu acho que um jogo da Nintendo, como eles são desenvolvidos hoje, continuariam sendo produzidos da mesma forma, se eles dessem dinheiro. Eu acho que dá. Sim, também acho. Eu concordo. Mas assim, se você olhar em retrospecto até, eu acho que se não existisse essa concorrência, que é oriunda, de certa forma, dos exclusivos, das plataformas com seus valores próprios ali e tal, sei lá, acho que jogos como o Crash Team Racer, por exemplo, eu não sei se o nome é esse. Team Racing. Será que ele existiria, sabe? Mas por que você acha que ele não existiria, Dan? Essa que é a minha dúvida. A intenção desse jogo existir lá atrás era porque não tinha o Mario Kart no PlayStation, sabe? Tipo, então você cria uma concorrência, você cria um outro jogo. Claro, aí com isso você cria até um subgênero ali, né? Não é mais só o Mario Kart. Tem agora outros jogos fazendo a mesma coisa. Tem o Sonic, tem o Crash, tem a Disney, sabe? Entendi. Eu acho que se a partir do momento em que algum jogo vira tendência em qualquer âmbito, ele vai ter concorrência, não importa, tipo, pra qual plataforma ele seja lançado, tá ligado? Eu tenho minhas dúvidas de até onde essa concorrência feroz, assim, de surgirem outros jogos semelhantes pra brigar contra aqueles jogos, até onde isso, tipo, vai. É porque eu acho que eles não brigam entre si, né? Eles brigam, tipo... por um público que ficou carente daquilo dali, né? Tipo, sei lá, um Souls-like da vida. Perfeito, era o que eu ia comentar. Eu acho que acaba virando um grande IC, né? Porque, tipo, a gente tem Elden Ring, mas a gente tem Lies of P, entendeu? Tipo, por que a gente tem Lies of P? Justamente porque o Elden Ring é um jogo tão grande, tão influente, que quem tá desenvolvendo sabe, pô, cara, existe essa galera aqui, isso daqui, existe dinheiro a se fazer em a gente fazer algo parecido com isso aqui. Até pra eu afirmar isso, é um grande IC, né? Sim. A gente tá num grande IC, a verdade é essa, né? A gente tá aqui... conjecturando, né? Imaginando como seria sim. Tal. E eu acho que até é legal a gente imaginar e a gente conversar sobre isso, assim. E até o nome do episódio, né? Jogos exclusivos ainda fazem sentido? É uma pergunta que não necessariamente a gente tá aqui pra responder. A gente tá aqui pra... A gente tá aqui pra deixar mais perguntas no ar, né? Exatamente. E na verdade, quando eu trouxe pra mesa essa conversa de, tipo, da concorrência, do quanto isso alimenta ou não a concorrência, é mais porque eu não tenho essa resposta também, sabe? Tipo, eu não tô afirmando que, sei lá, graças à concorrência, os jogos, tal. Eu só fico me perguntando, sabe? Se não existisse a concorrência, o quanto isso poderia afetar o desenvolvimento de certos projetos, sabe? O surgimento, na verdade, de certos projetos, assim. Eu não acho que isso castra a criatividade de ninguém, sabe? Eu só acho que certas coisas, certos jogos, não necessariamente certos jogos incríveis, mas certos jogos, certos produtos, talvez não existiriam sem a concorrência, sabe? Eu tô achando curioso, tipo assim, você ligar a concorrência exatamente, tipo, aos consoles e as exclusividades. Porque eu acho que elas vão continuar concorrendo independente da plataforma que eles vão lançar. E eu acho que eu tava falando sobre o tempo justamente por causa disso, assim, porque eu acho que elas não vão... A concorrência não vai ser mais qual que é a marca ou qual que é o console que você mais gosta, mas é qual que é o jogo que você tem tempo pra jogar. E aí eles vão fazer jogos cada vez mais interessantes justamente pra ficar mordendo o tempo das pessoas. Então, tipo assim, eu não vejo a concorrência morrendo por causa do fim dos exclusivos, pelo contrário, sabe? É que eu acho que hoje, por exemplo, o cenário não é esse. Hoje o cenário é que, tipo, sei lá, quando a Sony pega um Final Fantasy, que não é um jogo da Sony, não é um estúdio da Sony, a Square Enix, né? E ela lança com uma exclusividade temporária pra ela, o fã do Final Fantasy, o cara que gosta daquele tipo de jogo, se ele não tem o PlayStation, ele vai ter que procurar o Final Fantasy em outro lugar. É, mas ao mesmo tempo, quando a Microsoft lança seus exclusivos pra Sony, você vê 9 deles no top 20 jogos mais vendidos do PlayStation, tá ligado? Sim. Então, tipo, é muito relativo, é muito, tipo, baseado no... Cara, você tá lançando bons jogos, as pessoas vão jogar.
jogar. Se você não estiver lançando bons jogos, as pessoas não vão jogar e ponto, acabou. Sacou? Então, tipo, eu acho que a Microsoft já notou isso e falou, cara, eu prefiro lançar pra todo mundo. Eu não vou nunca bater a Sony. Eles já entenderam isso. Eles já entenderam que eles não vão conseguir vender mesmo console que a Sony vende. Então, tipo assim, por que a gente não aproveita a base deles pra vender jogos nossos e ficar com esse lucro? Tipo, isso é uma visão de mercado, uma visão de concorrência muito mais esperta do que ficar, não, vou ser super protetivo aqui e vou ficar insistindo que um dia eu vou conseguir vender tantos consoles quando, sei lá, o Nintendo Switch vende e vou fazer milhões de dólares aqui. Não adianta, mano. Se é mais esperto, eu não sei. Sinceramente. Por quê? Não sei. Será que tá dando certo? Pô, vender eles estão vendendo, né? Mas o console nem tanto, né? Então, mas esse que é o ponto. Eles não estão mais focando em console, pô. Será que não? Não, pô. Não sei. Eu acho que o foco tá muito mais em mostrar que o Game Pass é em qualquer lugar. É no PC, é na sua TV, é no, sei lá, no Fire Stick da vida, é no seu celular, é não sei o quê, do que ficar focando, tipo, o Xbox aqui, você só vai jogar os jogos do Xbox do Xbox, por exemplo. Hoje o PlayStation, ele tá tentando ali se esquivar, começar a lançar os jogos pro PC e tal, mas até então, ele só lançava pro PlayStation, pô. E essa era a estratégia do PlayStation. Mas ele tá vendo que com o tempo isso aí não tá dando mais certo, mano. Porque a conta não fecha, tá ligado? Justo. Acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. Será? Não sei, será? Será que é isso? Acho que a gente não deu a resposta aqui se faz sentido ou se não faz, mas problema teu, que ouviu até aqui e não teve resposta nenhuma. A gente conversou, gostou do papo? Fico feliz se você tiver gostado do papo. Vocês gostaram? Gostou, Ricardo, de conversar sobre isso? Eu gostei. Gostou da gente ter tirado o seu momento de paz, o seu momento de descanso, que você tava finalmente chegando em casa, pronto pra sentar e jogar um Street Fighter, e de repente você caiu aqui nesse papo infinito sobre jogos exclusivos? Amigo, nada me afeta quando o Flamengo ganha. O Flamengo ganhou do Palmeiras, tá tudo ótimo. Bom pra caralho. Foda-se, é isso, exatamente. Inclusive, Pedro fez gol. Pedro está uma máquina, está imparável. É isso. Fala dele. Exatamente. Ô Dan, o único jogador do Flamengo que eu conheço é aquele que eu te mandei os vídeos já no Instagram. Ele ainda tá no Flamengo? O Bruno Henrique? É. tá no Flamengo. O Bruno Henrique Pô, é esse moleque é muito engraçado, mano. Todos os vídeos que para dele no TikTok eu fico assistindo. Sabe quem é, o Ricardo? Quem que é? Pô, Ricardo, tu não sabe quem é o Bruno Henrique? Ah, tá, sei. O Bruno Henrique do Flamengo. Pô, esse maluco é muito engraçado, cara. Tu já viu? Ah, tá. Achei que era um gamer, alguma coisa. Pô. Já viu os vídeos dele, cara? Os compilados? Pô, esse moleque é muito engraçado, cara. Ele fica sempre com a mesma cara, né? Ele é muito bom. Ele falando do coronavírus. Muito bom, muito bom. Esse moleque é muito Eu foda. gosto muito daquele vídeo dele que é assim, eu até hoje não tinha visto essa imagem, e eu só tô vendo ela agora porque você tá me mostrando. É maravilhoso. Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora porque você tá me mostrando. Eu devo ter parafraseado errado, mas é maravilhoso de qualquer jeito. Quem viu, viu. Cara, por favor, pesquise no TikTok aí, Bruno Henrique Flamengo, que vocês vão ver os melhores cortes de momentos incríveis desse incrível jogador de futebol. Exatamente. Cara, mas acho que é isso. Esse foi o nosso papo sobre jogos exclusivos. Acho que a gente falou muitas coisas legais aqui. Eu vou ficar refletindo sobre as coisas que a gente conversou. Eu também, mano. Eu tava ouvindo vocês falando e eu tava assim, pô, que podcast maneiro que a gente tá gravando aqui. Olha aí. Você ouviria, Cardoso, esse episódio? Eu ouviria. Assim, eu tenho que ouvir, né? Mas assim, se eu não tivesse que ouvir, eu ouviria. Ô, Cardoso, se você não fosse do Up e tivesse ouvido esse episódio, você assinaria o Up lá no Orelo? Pô, com certeza, cara. Não, assim, eu assinaria o Up mesmo se eu não conhecesse o Up. É mesmo? Por quê, cara? Ah, não sei, cara. A identidade visual é bonita, o nome é legal. Os convidados são bons, Os convidados são bons, nem sempre, mas assim... Às vezes. Hoje, por exemplo, tá bom. Hoje, por exemplo, tá legal. Quando que não tava legal, assim? Quando você convida os nintendistas, né? O Ricardo, toda vez que eu sei que é nintendista que vem aqui, eu dou um jeito de não participar do programa. Não participa, né? Exato. Pô, mas eu tô triste, porque as únicas... Bom, deixa pra lá. Vou falar nada, não. Fala aí, pô. Agora fala aí, pô. E os abuzeta corta, eu ia comentar. Toda vez que você vem participar, o Marcelo não tá. Não, eu ia comentar que as únicas duas pessoas que eu gosto do podcast não estão mais aqui, que é a Márcia e o Coelho. Que isso? É. A gente, foda-se, né? O cara é uma filha da puta. Vamos acabar, foda-se. Não, eu indica, pô, eu indica. Ah, é? Não Tá bom. nada. Não, então olha só, calma aí. Não, voltando no Orelo, que o Cardoso disse que assinaria mesmo sem conhecer. O cara quer ir embora, foda-se. Eu tô morrendo de fome. São meia-noite e 15 já, quase. Rapidinho, pô, rapidinho. Orelo, amigos, por favor, você que tá ouvindo e que não assina ainda. Ô, Ricardo, se você não estiver assinando, vai assinar também, que você tem dinheiro, que eu sei. Então, Ricardo, você e todos que estão ouvindo, cliquem no link aqui e apoiem o Up, cara. Assinem o Up lá no Orelo, porque tem vários conteúdos exclusivos lá, conteúdos legais que a gente tá fazendo semanalmente, tem newsletter, eventualmente tem os minicasts que a gente tá fazendo lá. Nas últimas semanas acho que não tiveram, na última semana eu acho que não teve, na verdade. Pô, mas é porque também tá todo mundo trabalhando feito um corno, né? Então a situação tá complicada. Exatamente. Tem um sem pauta. Enfim,
cara, dá uma olhadinha lá, vê uma opção que caiba no seu bolso, considere, cara, apoiar o Up pra que a gente continue existindo e fazendo episódios como esse, cara. Considerar o caralho, eu apoio. Exatamente. É essa porra aí. E aos assinantes, muito obrigado. Fica aqui um abraço forte ao Anderson Lister, ao Lucas Brum, maravilhoso Lucas Brum, e a Alice Brites, ou Brights, não sei, Brits, sei lá. Desculpa se eu errei seu nome, Alice. Muito obrigado a vocês três e todos os outros que apoiam a gente, fazem com que o Up continue aqui, fazendo isso que a gente faz toda semana e mais. Correto. Quero agradecer muito a presença de Ricardo Regis aqui, cara, que escolheu estar nesse episódio. Ele marcou na agenda dele para que a presença dele estivesse aqui gravando com a gente. Com certeza ele foi avisado com antecedência. Ele organizou a vida dele para isso. E, Ricardo, eu quero convidar você a fazer um Up Indica, cara. Indica alguma coisa aí pra gente. Daniel, que bom que você me perguntou isso, porque você, como bom nintendista, deve ser fanboy do jogo da Capcom, que se chama Monster Hunter. Você é fanboy do jogo da Capcom que se chama Monster Hunter, não? Cara, eu não sou fanboy, não, mas eu gosto bastante. Eu comecei a jogar tarde, mas eu gosto. Você sabe que o meu primeiro console da Nintendo, que foi o Wii, veja bem, eu comprei pra jogar Monster Hunter 3. Olha só. E aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não gostei muito. Poxa, amigo. Aí, eu tô jogando Wild Hearts. E, pô, muito bom, tá? É da EA, né? É da Tecmo, do pessoal que fez Nioh. Pô, cara, eu acho que esses caras, eles devem mais respeito do que a gente dá a eles, pelo seguinte motivo. Os caras fazem Dead or Alive, certo? Joguinho de luta lá. Mandam bem. Bom jogo de luta. Aí, eles vão lá e lançam um jogo chamado Nioh. Pra mim, até hoje, tem a jogabilidade mais sofisticada de um jogo Souls-like. E aí, agora, eles decidem lançar um jogo Wild Hearts, que bate de frente com Monster Hunter. E, cara, tipo, não vou dizer que é melhor, porque depois eu joguei o World e o Rise, né? E eu gosto muito deles. Mas, assim como o Nioh, tem uma coisa diferenciada, tem uma coisa própria que chama a atenção do tipo, porra, isso daqui é tão bom quanto aquele lá. Você para de comparar qual que é melhor. Tipo, esse aqui é bom e esse aqui também. Mas, amigo, tipo, bater de frente com a From Software e com a Capcom, porra. Muito forte, mas, amigo, eu tô vendo aqui, não é da Tecmo não, amigo, é da Omega Force. Caralho, amigo. Não, cara, eles fizeram juntos. Dividiram o desenvolvimento com a Omega Force. Aí eu não sei, né? O que foi feito, quem fez mais, quem fez menos. Isso aí eu realmente não sei. Mas eles foi um jogo co-desenvolvido. Pô, muito foda, eu não sabia não. Então você indica? Eu indico, tô gostando muito, cara. Só uma coisa, Ricardo, eu tava olhando aqui agora enquanto a gente tava falando, pra não falar merda, e parece que a Omega Force, ela é meio que da Tecmo. Sim, por isso que foi co-desenvolvido, pô. Ah, tá, entendi. Tá São vendo só? estúdios internos, né? Ricardo falando a coisa certa e eu falando merda aqui. Isso que acontece. Caraca, o cara vem aqui de surpresa e você fica desmerecendo o maluco aqui gravando. É foda. Eu lembrava que tinha sido publicado pela EA, mas eu não sabia quem tinha desenvolvido. Então, mas você está certo também. Foi publicado pela EA Originals. Ah. Acho que acabou, inclusive, esse selo, né? Daí. Ah, acabou, né? Não vende nada. Tudo acaba, né? Hoje em dia. Tá jogando onde, Ricardo, o Wild Hearts? Tô jogando no PC, cara, que o port é horrível, uma merda, mas como o PC é minha plataforma principal e eu tenho uma 4080, apesar do port ser horrível, isso não está sendo um problema porque 4080, né? Ela tanca o problema. Ele roda no MacBook, será? Pô, não faço ideia, amigo. Não faço ideia, mas eu fui ver no Steam e a maioria da galera tá reclamando que a performance é muito ruim. Eu não sei se melhorou, porque ele ainda dá umas pequenas travadinhas, mas, cara, de verdade, nada que me incomode, assim. Acho que se ele rodar no MacBook M1, ele deve rodar melhor do que nesse teu PC aí, né? Ah, não, meu Deus, essa discussão não. Não, se fosse o M4 Max, com certeza, Dan. Roda muito melhor do que a... Com certeza. Bota pra mamar a 4 Que ódio. Com certeza. Não tem a menor chance, mano. Mas foi uma boa indicação. Inclusive, esse jogo tá no meu backlog aqui, cara. Pô, cara, é muito bom, cara. Ele tá no Game Pass? Tá no Game Pass Ultimate. Porque no PC, pelo menos, eu acho que no console também, se você tiver o Ultimate, você ganha o EA Play, né? A assinatura do EA Play. Então, foi onde eu baixei. Eu peguei pelo EA Play. Muito legal. E você, Cardoso, o que você tem pra indicar? Cara, eu voltei a jogar Flight Simulator. Olha aí. Eu parei de jogar Flight Simulator lá em 2021, final de 2021 ali, porque eu precisava jogar outras coisas aqui pro Up, mas eu tava com saudade de jogar e eu instalei o Flight Simulator de novo no meu PC pra jogar. Cara, tem tanta coisa nova que, tipo assim, o jogo já é pesado pra cacete, né? São 140 GB pra você baixar só o jogo normal. E eu falei, vou baixar as atualizações que tem gratuitas aqui, as naves que saíram. Saiu uma atualização, se eu não me engano, no ano passado,
passado dos 40 anos do Flight Simulator, né? Porque o jogo fez 40 anos aí e eles lançaram uma grande atualização com várias aeronaves, várias coisas, tipo, várias atividades e tal. E, mano, só de coisa pra baixar, gratuita, sem gastar nada. Tinha mais de 90 GB de coisa pra baixar. Pra vocês verem, tipo assim, o quanto a equipe do Flight Simulator trabalhou pra continuar mantendo o jogo vivo. E aí o jogo, né, quando lançou, tinha aquela proposta de ser, tipo assim, de recriar o globo inteiro e tal. Mas quando você ia pra algumas cidades, alguns pontos específicos, você via que era meio, tipo assim, do alto você vê e é bonito e tal, mas quando você chega meio perto, você vê que, né, porra, você criar um globo inteiro é um negócio que dá muito trabalho, né? Imagino que seja. Você via que não era muito detalhado e tal. E aí, com o passar dos anos e com o passar do tempo, eles foram lançando atualizações que eles chamam de ou de World Updates ou de City Updates. Que eles foram lançando, tipo assim, sei lá, Nova York. E aí, Nova York era, tipo, feito à mão ali, toda bonitinha e tal, não sei o quê. Quando você faz o sobrevoo pro Nova York, ela é muito bem detalhada. E eles foram lançando isso de várias cidades, tipo, teve Las Vegas agora que lançou tem pouco tempo. E, porra, mano, é muito legal, cara. Como o Flight Simulator é bom, mano. É tão gostoso de jogar, é tão relaxante. É bom pra quem, tipo, já é experiente. É bom pra quem tá aprendendo. E é bom pra quem só quer, tipo, sentar ali, relaxar, ouvir uma música que é muito inspiradora, assim, porque a música do Flight Simulator, ela é muito relaxante, assim, gostosa de ouvir e tal. E dá uma sensação boa, assim. Hoje eu acordei de manhã e falei, queria ver as pirâmides de Gizé. Aí eu fui lá, coloquei o negócio lá pra ver as pirâmides. Aí fiquei lá sobrevoando as pirâmides meia hora, ouvindo uma música boa e tal. Então, tipo assim, ele atende tanto esse público que é um público hardcore, maluco, que vai querer fazer 12 horas de voo, e também atende quem tá com pouco tempo ali, mas quer, tipo, dar uma relaxada e quer ver a beleza do jogo, porque o jogo é muito bonito, né? E uma outra coisa que eu descobri, que é muito legal, que eu consegui fazer do iPad que eu comprei, um controlador de várias coisas do avião. Então, tipo assim, eu uso o iPad pra controlar algumas partes do avião que eu não tenho como controlar, tipo, sem pegar um teclado, um mouse e tal. Isso é muito maneiro, mano, porque o controle fica tudo bonitinho ali na tela do iPad, e aí você clica ali, sei lá, e aí você recolhe o trem de pouso. Mas é um mod ou é nativo? É nativo, porque o que você faz, usar o iPad como uma segunda tela do Windows, que você consegue fazer isso. Nossa, mas o touch fica responsivo? Fica Caralho. ótimo. Juro pra você, cara, fica bem legal. E aí você usa essa tela pra ficar vendo, você pode ver, tipo, GPS, várias coisas, porque o Flight Simulator, ele tem essa dificuldade, né? Tipo assim, se você não tiver várias telas, ele fica meio troncho se você não tiver na frente do computador, com teclado, mouse e tal, não sei o que, é muita coisa pra clicar. Então, se você consegue ter uma interface de touch que fica ali na sua mão, você não precisa ter tanta tralha pra jogar. E aí eu uso o meu Flight Stickzinho, que é um Flight Stick simples e tal, da Logitech, e aí eu não preciso ficar pegando no mouse e teclado pra mexer em algumas coisas, sabe? Consigo fazer tudo com a outra mão que tá livre. Então, tô gostando muito, cara, muito legal. Brabo, tá, amigo? Também tem um rotazinho. É mesmo, amigo? Tenho um rotazinho. Vamos jogar online, Eu nunca joguei online. Flight Simulator foi meu jogo do ano de 2021. Eu amo Flight Simulator. Já está pronto pra vir pro Star Citizen. É meu, amigo? Vai acontecer. Você tá pronto. Agora é sua vez de comprar uma nave. Amigo, meu jogo não lança, Como é que eu vou comprar nave? Amigo, vem pro Star Citizen. Já tem um monte de coisa boa. Pode vir. Vai acontecer, Pode vir. Mas o que tem, amigo? Mas já tem um jogo já ou não tem? Dá pra voar. Você vai gostar. Compra lá a nave. Uma nave com... com seguro, né? Seguro. Quanto custa uma nave, amigo, no Star Citizen? Amigo, depois a gente conversa sobre isso. O jogo nunca lançou. Mas o Ricardo tem o seguro dele garantido. Porra. Bom demais. E você, Dan, vai indicar o quê? Cara, eu vou indicar o jogo que eu tô jogando esses dias, que é o... Além do Moon Ring, que eu comentei bastante no episódio da semana passada, eu comecei a jogar o remaster do Beyond Good and Evil, né? Uma edição que saiu aí de 20 anos de aniversário do Beyond Good and Evil. Inclusive, fica o agradecimento aí à Ubisoft, que mandou a cópia do jogo pra gente, né? Então, graças a esses cheirosos, eu estou jogando o jogo. E eu nunca joguei Beyond Good and Evil. É a primeira vez que eu tô jogando. Eu ouvi falar muito bem. O nosso querido Coelho, por exemplo, é um cara que eu sei que adora o jogo. Ele já falou várias vezes aqui na época que ele gravava com a gente, né? Que ele era aqui fixo do programa, do quanto ele gostava do jogo e tudo mais. Mas eu nunca tinha jogado, só ouvido falar. E aí, cara, eu tô me surpreendendo muito positivamente. Eu vi uma galera comentando que achou que o jogo envelheceu muito mal, que não sei o quê. E sabe o que eu não acho? Eu acho o level design deles, assim, o desenho das missões, muito legal, muito interessante e muito
muito vanguardista, sabe? A exploração com a nave é muito legal, a gameplay é muito interessante, e a vibe dele de, tipo, mistério, porque no Beyond Good and Evil você joga com uma personagem que ela é tipo uma repórter, né? Uma repórter fotográfica ali. E aí ela tem um passado obscuro e tudo mais, e aí começa a acontecer uma situação lá opressora contra a população e tal, da galáxia, e aí ela decide se unir, né, aos rebeldes ali. Tem uma vibe bem Star Wars, assim. E aí as habilidades dela de fotógrafa são muito úteis. Tu tá jogando aquela versão Anniversary Edition? Pô, é a que a Ubisoft mandou pra gente, pô. Pode crer. A versão remasterizada, né, do jogo. Que, cara, o remaster tá muito legal, o jogo tá rodando lisinho, assim, eu tô jogando no PlayStation 5. E tá sendo uma experiência bem legal, cara. Cara, ele mexe com muitas coisas que eu gosto muito, né, ele tem o lance do colecionismo, porque você, no jogo, né, você tem uma máquina fotográfica, e aí, no início do jogo, você é apresentado a mecânica da fotografia como uma forma de você arrecadar dinheiro no jogo. Então você tem tipo um contato, que é uma pessoa que você vai tirando foto da fauna do planeta que você tá, dos bichos, das criaturas todas, inclusive dos NPCs, que são, alguns NPCs são tipo humanoides, assim, parecido com animais, sabe? Tipo aquele personagem que é um porco, que é bem famoso. Eu acho que todo mundo já viu, assim, a galera que conhece o jogo, né? E aí você vai tirando foto desses personagens e você vai trocando por dinheiro. Tipo assim, fotografei esse bicho aqui, fotografei esse verme, fotografei esse monstro, fotografei isso aqui. Você vai trocando isso por dinheiro. E aí logo no início ele já te instiga que, tipo assim, quando você vai completando X fotos, né? Quando você gasta todo o seu rolo de fotos da sua máquina analógica ali, você troca por uma pérola, que é uma moeda especial do jogo. Então o jogo meio que te motiva a, tipo, toda vez que você entra numa dungeon nova, ou você chega numa cidade, entra num bar, numa casa, você olha ao seu redor e vê que criaturas tem aqui que eu não fotografei ainda, sabe? Que sei lá, tem um inseto voando em volta da lâmpada. Será que eu já fotografei esse inseto? Aí você vai ali e fotografa ele, sabe? Então, além da história envolvente, esse conjunto de ideias que eu acho muito vanguardista pra um jogo de 20 anos, né? Ele ainda tem essa coisa do colecionismo que eu gosto muito, essa vibe meio Pokémon Snap, meio Zelda, sabe? Breath of the Wild, que tem a coisa de você fotografar os itens, né? Pra poder seguir aquelas missões, né? De você ir colecionando as imagens de todos os objetos, todos os bichos e tal. Então, eu tô gostando muito da experiência, eu não terminei o jogo ainda. Eu tô mais ou menos com umas 7 horas, 8 horas de jogo, e pelo que me falaram, ele é entre 10 e 15 horas, assim. Então, eu acho que eu tô na metade, mais ou menos, da história. Mas eu não quero que acabe. Os minigames são muito legais, a história é muito legal, tô gostando pra caramba, assim. Então, acho que pra quem nunca jogou, cara, nunca joguei, só ouvi falar, blá, essa é uma edição que eu acho que apresenta bem o jogo, sabe? Moderniza ali na medida do possível, sem desrespeitar o legado e tal. Então, acho que tá sendo bem bacana, tu assim. acha que eles lançaram isso aí pra preparar a gente, porque de fato eles vão lançar a continuação? Pô, os caras falaram que o jogo tá sendo feito, né? Agora, não sei. A Ubisoft fala muitas coisas, né? Não necessariamente ela cumpre tudo que ela fala. É verdade. Eu espero que sim. Agora, jogando esse jogo, eu tô entrando no time das pessoas que torcem pela continuação, né? Pelo novo jogo e tal. Antes, pra mim, era meio indiferente, sabe? Tipo, tá legal, amigo, né? eu sou fanboy. Posso trazer uma notícia boa e uma ruim? A boa é que tem conteúdo original, né? Nessa versão que conecta a sequência. Eu tô sabendo. Inclusive, eu já peguei um dos conteúdos. Massa. A ruim é que quem acompanhou os devblogs quando eles estavam lançando, o Beyond Good nível 2 que a gente ia receber até então, vai saber se mudou ou não, ou se vai mudar, era meio com MMO, né? Não é bem o que a gente queria. Então, tipo, por mais que Beyond Good nível 2 saia, se não sair como esse primeiro que eu acho incrível. Aí, qual que é o ponto, né? Porque eu gosto e o que me pegou na época era justamente o temperinho, o saborzinho. Ele tem um saborzinho um pouco Zelda. Não sei se você tá de acordo. Eu tô falando Zelda clássico aqui, né? Ele tem uma vibe, sim. Principalmente quando você entra nas dungeonzinhas do jogo, pois assim. E aí, se perder isso, qual o ponto? Não sei se eu quero essa versão MMO de Beyond Good nível 2, né? Então, mas vai saber como o jogo tá. Amigo, sei lá, a primeira vez foi 2008. A primeira mas vez. Mas tava bem ruim. Tava bem ruim. Então, sei lá, mano. Assim, eu tô gostando do jogo. Ele tem umas homenagens, né? Inclusive, ele faz uma homenagem a Jodie Foster, né? A atriz que faleceu em 2017 e que ela que dubla a protagonista no jogo original, né? A Jade. Então tem uma homenagem a ela no jogo. Que doido. Não sabia. Então... Enfim, ele tem várias homenagens. Eu acho que pra galera que gosta, tipo você, Ricardo, por exemplo, que é fanboy e tal, eu acho que você ia gostar, cara, de jogar essa edição, porque... Não, eu estou jogando. Está baixado. Você tá jogando? Porra, não sabia. E tá gostando dessa edição? Pra caralho. Pô,
muito legal, cara. Enfim, é isso. Eu tô indicando essa parada, esse jogo. Essa parada. Ele não tá tão caro, eu não achei, pelo menos. Tipo, no Switch e no PlayStation, né? Ele tá R$100. Eu acredito que ele entra em promoção, né? Os jogos da Ubisoft costumam entrar aí em promoção. Então, até o final do ano aí, se você quiser esperar um pouquinho, provavelmente ele vai entrar em alguma dessas promoções que rolam até o fim do ano. Mas se quiser jogar agora também, eu não acho que ele tá tão caro. Então, é uma experiência que eu tô gostando bastante. Falei pra caralho, né? Fiz praticamente um review expresso aqui, mas enfim. Eu posso fazer uma pergunta antes da gente encerrar? Ô, Ricardo, a sua nave no Star Citizen, por acaso, é a C8X Pieces Edition? Pô, amigo, eu nem lembro mais. Eu tenho 3 naves, tá lá há mó tempão, não lembro qual o nome da minha nave. 3 naves, amigo? Eu tenho 3 naves, desculpa, amigo, eu tenho 3 naves. Caraca, porque eu tô vendo o preço de uma aqui, meu irmão. Ah, não, tem nave de $8.000. Que isso, amigo? Mas o jogo não existe. Não, amigo, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Porra é essa, cara? Que não entendi. Deixa pra lá, deixa pra lá. É esquema de pirâmide essa porra aqui, amigo. Não, amigo, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos terminar. É isso então, né? Então fica aí esse mistério no ar aí. Um dia o Ricardo volta aqui pra contar a história dele sobre Star Citizen. Eu tô muito curioso pra saber os detalhes. Um dia isso vai acontecer. Ricardo, cara, muito obrigado, cara, por ter participado desse programa aqui com a gente. Valeu, principalmente nas condições, cara, que foram, né? Que você simplesmente brotou aqui numa armadilha maravilhosa do Cardoso. Me perdoa, amigo, por favor. Mas foi legal, foi divertido. Vocês estão me devendo agora um Street Fighter. Não, quando você quiser. Quando você quiser. Quer deixar suas redes, Ricardo? Não quero não. Ninguém me azucrina, não. No Twitter é Ricardo Nautis, hein? Então pode seguir lá. Então vamos nessa, Cardoso? Bora, vamos nessa. Obrigadão, Ricardo. Valeu aí por ter vindo dessa forma, como sempre. A gente sempre convida o Ricardo das piores maneiras possíveis, mas Coitado do Ricardo, cara. Puta que pariu. Mas enfim, tamo junto, Ricardo. Valeu, Cardoso. Semana que vem a gente tá de volta. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, tem um episódio novo pra você escutar no Spotify, no Deezer, sei lá onde que você escuta. Tem também os nossos conteúdos inéditos e exclusivos que saem semanalmente lá no nosso Orelo. Então considere assinar e dar uma olhadinha lá em tudo que a gente tem feito. E é isso. Semana que vem a gente tá aqui. Valeu. Tchau. Valeu.